Muito bem, estamos aqui de volta para trazer a você mais um livro das Escrituras Sagradas. E o livro de hoje é o livro do profeta Sofonias. Sofonias é o 36º livro do Antigo Testamento. Depois dele, só restarão 3 livros para concluirmos o Antigo Testamento, que é o livro do profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 3 últimos profetas, eles são pós-cativeiros. Então, dos profetas menores, dos 12, 9 são antes do cativeiro. E Sofonias é o 9º livro dos profetas menores. Depois dele, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas pós-cativeiro. O livro de Sofonias possui 3 capítulos e 53 versos. Esses 3 profetas que nós tratamos aqui, que é o profeta Naum, Abacuque e Sofonias, todos 3 possuem apenas 3 capítulos em seus livros. Joel também possui 3 capítulos, não é? Então, essa é uma das características dos profetas menores. Seus livros são mais sucintos, mas lembra que desde o início nós dissemos, são pequenos livros com grandes mensagens. Muita gente às vezes não estuda muito esses livros, mas contém riquezas tremendas, inclusive com o dia do Senhor, profecias acerca desse dia e profecias da época messiânica. Sofonias foi o único profeta menor de linhagem real. Ele descendia do rei Ezequias e profetizou durante o reinado do rei Josias. Isso coloca a data do livro de Sofonias antes de 609. Ele, juntamente com Joel e Zacarias, salienta o dia do Senhor. Esse que é uma das especialidades do livro de Sofonias, o dia do Senhor. Apela uma última vez ao povo para que retorne a Deus antes que um poderoso exército inimigo desfeche um ataque punitivo sobre eles. Nesse caso, o exército inimigo seria o exército da Babilônia. Ele, com seus 2 companheiros já citados, foram os últimos profetas de Judá antes da invasão babilônica, né? Naum profetizou a queda da Síria. Abacuque também é um diálogo entre ele e Deus e sua oração. E Sofonias também profetiza. Então, esses 3 profetas, Naum, Abacuque e Sofonias, quase que caminham juntos e são da mesma época, entre o ano 625 a 605 a.C. O profeta Sofonias, então, ele é descendência real. Sua genealogia se encontra no primeiro verso do seu livro. Observamos que ele foi tetraneto do rei Ezequias. Ele era tetraneto de Ezequias, possivelmente era de Jerusalém, e influiu nas reformas religiosas do tempo do rei Josias. O seu relato, juntamente com seus 2 companheiros, Naum e Abacuque, procurou alertar o povo a voltar a Deus antes que fosse tarde demais e o ataque militar e arrasador dos caldeus atingisse esse povo. Quanto ao fundo histórico, o tema de Sofonias é o dia do Senhor, principalmente os seus efeitos sobre Judá, e o seu nome, Sofonias, significa Jeová esconde. Outros também traduz como Jeová protege, esconde, protege. Sofonias 2, verso 3. Ele escreveu seu livro em torno do ano 620 a.C. Judá tinha sofrido 50 anos de crueldade e opróbrio sobre o reinado de Manassés e Amon. Manassés reinou 55 anos, né? Algum desses anos foi junto com seu pai Ezequias, mas Amon sofreu muito o reinado desses 2 reis. O paganismo
e a corrupção alcançaram o auge do Judá durante esse tempo. Em torno do ano 640, Josias foi coroado rei no Reino do Sul. 12 anos depois, iniciou uma grande reforma religiosa. Josias só tinha 8 anos quando foi coroado rei, porém o povo, 12 anos depois, já com 20 anos, promoveu uma grande reforma religiosa. Mas o povo não cooperou e por isso teve pouco êxito. Nínive ainda não tinha sido arrasada, de acordo com Sofonias 2 e 13. E Babilônia ainda era vassalo da Síria, já estava em ascendência. Anos depois, a própria Babilônia iria conquistar a Síria em 612, a famosa Batalha de Carquemes, e posteriormente Judá. Jerusalém se encontrava em estado lastimável. Seus profetas sacerdotes tinham aderido à imoralidade, à idolatria e à insensatez. A cidade continuava palmilhando a estrada das trevas. Mesmo após várias medidas disciplinares de Deus, visando a mudança dessa conduta rebelde, eles continuavam palmilhando para a sua destruição. Sofonias profetizou no reinado de Josias em Judá. O reinado de Josias foi de 31 anos, 640 a 609. Josias foi morto pelo faraó Neco na batalha em 609 a.C. E Josias, então, Sofonias é do tempo do rei Josias, mas ou menos na mesma época em que Jeremias também começou o seu ministério. Pela severidade de suas palavras, tudo indica que ele profetizou antes de Josias lançar seu grande programa de reformas em 621, após a descoberta do livro da lei do templo. Os 2 reis anteriores, Manassés e Amon, haviam levado a religião e a moralidade do povo de Judá ao seu nível mais baixo. É possível que o próprio Sofonias fosse da família real. Alguns colocam ele como descendente do rei Ezequias. Nós já mencionamos tetraneto de Ezequias, que viveu na época do profeta Isaías, não é? Então, Sofonias é tetraneto de Ezequias, desse rei, e ele profetiza de família real. O seu tema é o dia do Senhor, dia de juízo sobre Judá. Note que na queda final, nessa queda final de Judá, Deus enviou vários profetas, né? Nós temos o profeta Naum, apesar de profetizar a Síria, a destruição da cidade de Assíria. Nós temos o profeta Abacuque, nós temos o profeta Sofonias, temos Jeremias que se levanta, e vai se levantar também Daniel, já no cativeiro babilônico, e o profeta Ezequiel. Então nós temos aí 6 profetas todos juntos nesse final de Judá, não é? Naum, Abacuque e Sofonias. Esses 3 profetas estão profetizando juntos no mesmo tempo. E está se levantando também o profeta Jeremias, e se levanta também o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. Então nós temos aí 3 profetas que são considerados maiores e 3 profetas considerados menores, que dá um total de 6 profetas profetizando durante a queda e durante o cativeiro babilônico, e Ezequiel no cativeiro babilônico. É uma época que Deus levanta muitos profetas antes da destruição. O resumo do livro de Sofonias são profecias sobre o dia em que Deus vai julgar o mundo todo, incluindo o reino de Judá, a promessa de Deus de restaurar o remanescente fiel. A autoria: contrário ao uso comum, Sofonias trata a sua descendência ao seu tretavô Ezequias. Alguns creem que esse de fato indica que ele descendia de rei Ezequias,
ou de descendência nobre, de alguma forma ele descendia do rei. O nome Sofonias significa o Senhor esconde ou protege. Ele foi um profeta de Judá. Sofonias foi contemporâneo ao rei Josias, que também, por ele ser da descendência de Ezequias, eles eram parente de alguma forma distante, talvez um primo. Há uma possibilidade que eles dois também fossem amigos. Entre as cessações das profecias de Isaías, Miqueias e Naum, os dias de Sofonias e Jeremias e Abacuque, houve aí um período de 50 anos, durante o qual reinou o ímpio reino de Manassés, segundo a Crônicas 3, 1 e 2. Durante esse tempo, o espírito profético, durante a época de Manassés, estava adormecido, mas reviveu no reinado de Josias, em 2 Crônicas 34, 35, quando o monarca começou sua grande reforma, na qual Sofonias provavelmente desempenhou um papel importante, 2 Crônicas 34, 4, 5 e Sofonias 1, 4 e 5. De acordo com o arranjo das escrituras hebraicas, Sofonias foi o último profeta a escrever antes do cativeiro, se bem que se nós olharmos a cronologia, talvez Abacuque é posterior, mas na cronologia hebraica eles colocaram Sofonias, o último aqui antes do cativeiro. Os próximos 3, Ageu, Zacarias e Malaquias, são pós-cativeiros. Embora Sofonias tivesse nascido durante o reinado de Manassés, ele não assumiu o seu ofício profético até no começo do reinado de Josias. E isso coloca a data do livro entre 627 e 626. Presumivelmente a profecia foi escrita não muitos anos depois, e o livro foi escrito entre 630 a 625. A época de Sofonias é mais ou menos também a época de Jeremias, só que Sofonias estava na casa real e Jeremias era de família sacerdotal. Então Deus despertou a Sofonias e desperta também a Jeremias. Também a diferença é que Sofonias teve um ministério mais sucinto, mas não tira a sua importância, e Jeremias teve um ministério mais longo até a destruição. Quanto ao contexto histórico, o estado religioso do reino de Judá se deteriorou marcantemente após o falecimento de Ezequias. Manassés, seu filho, reedificou os altares de Baal, que Ezequias havia destruído, segundo Crônicas 33, 1 a 11. A religião foi avitada até o nível de um crasso externalismo, não é? Foi tão terrível a idolatria que Manassés introduziu em Judá, que mesmo com a reforma de Josias não foi o suficiente para que Judá não fosse destruído. O reavivamento da adoração idólatra, comum nos dias de Acás, segundo Reis 16, 3 e 4, e do ponto de vista profético, era uma rejeição à aliança firmada em Israel por Deus. Uma das coisas que a idolatria faz era afastar o povo cada vez mais de Deus. Invasores citas atacam a Síria em 632. Josias foi capaz de levar a efeito as suas reformas sem temor de interferências assírias. Os citas se locomoveram para a Ásia Ocidental e chegaram às fronteiras do Egito, de onde foram afastados a peso de ouro pelo faraó, que na época era Psamético I. Parece que não atacaram Israel, embora a ferocidade de seus assaltos tenha provido o cenário de fundo contra o qual Sofonias vai pintar a ira de Deus. Quanto ao conteúdo, as profecias de Sofonias têm início com uma mensagem melancólica. O profeta denunciou a idolatria que via em Jerusalém, onde não tinha verificado qualquer reavivamento espiritual. Desde os dias de Ezequias, Sofonias declarou que o julgamento de Deus era iminente, tanto contra os idólatras vizinhos de Judá, de acordo com Sofonias 2, 4 a 15, quanto contra a própria Jerusalém,
Sofonias 1, 4 a 18, 3, 1 a 7. O profeta, todavia, não era um pessimista, pois, para além da iminente condenação, ele também podia contemplar dias melhores. Deus precisava fazer o seu povo atravessar as chamas da aflição, a fim de prepará-lo para ser um meio de bênçãos que se estendia à humanidade inteira. Alguns dos abusos denunciados por Sofonias foram removidos por ocasião da reforma de Josias, 621 a.C. Os escritos de Sofonias têm 3 componentes. Primeiro, o pronunciamento de um julgamento específico e, frequentemente, o julgamento universal do pecado. Segundo, um apelo ao arrependimento, porque Deus é justo e deseja perdoar. E terceiro, uma promessa segundo a qual o restante que fez de Deus seu refúgio será salvo. Vamos ver a cristologia em Sofonias. Ao descrever e ao desenrolar o dia do Senhor, Sofonias declara que o rei de Israel, que estará no meio do povo, não será menos que o próprio Senhor, Yahweh. Sofonias 3,15. Ele virá como um guerreiro vitorioso para livrá-los de todos os seus últimos inimigos. Sua vinda será alvo de grande alegria e exultação. Ele restaurará a precária situação dos judeus, tirando-os do opróbrio para fazer deles um louvor e um nome em toda a terra. Sofonias 3,19. Será para todos um lugar de refúgio. Sofonias 2,3. Muitas vezes Sofonias profetizando acerca do fim da grande tribulação, da vinda do Senhor, o dia do Senhor, o juízo contra os gentios, também pela Babilônia, e o reino eterno do Messias, o estabelecimento do reino eterno. O regozijo que Sofonias menciona, e um restante será salvo, Sofonias 3, 16, 17, está relacionado com a obra de Jesus. Ele disse: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, verso 7. A figura de um alegre redentor que aguarda receber os seus também é descrita em Hebreus, capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A mensagem de Sofonias. No centro da pregação profética de Sofonias está a proximidade do dia da ira do Senhor, quando Deus julgará os pecados do seu povo e também das outras nações, seus países próximos. Sofonias menciona isso, capítulo 1, verso 7, capítulo 2, verso 3 e Sofonias 3:8. A descrição desse acontecimento, como em Amós 4:8, é feita palavras fortes e contundentes. Ele se assemelha a uma guerra catastrófica cósmica. O profeta não somente anuncia o julgamento divino, mas enumera os pecados de seu povo, o culto sincretista, a profanação do santuário pelos sacerdotes, Sofonias 3:4, a adesão da nobreza à moda e aos costumes importados das outras nações, Sofonias 1:8, ao comércio desonesto, Sofonias 1:11, a violência dos líderes do povo hebreus e nobres, Sofonias 1:9, Sofonias 3 e 5, a corrupção mundial, Sofonias 3:8. Na raiz de tudo isso está o orgulho, Sofonias 1:16, Sofonias 2:10, capítulo 2, verso 15, e Sofonias 3:11. E o orgulho que gera a incredulidade e a falta de confiança em Deus, Sofonias 1:12, Sofonias 3:1. O caminho da salvação está na conversão,
ou seja, na busca da justiça e da humildade e da pobreza diante de Deus. Sofonias 2:3 e 3:12. A pobreza espiritual se caracteriza por uma atitude de humildade e confiança absoluta em Deus, de disponibilidade e abertura ao projeto divino. Opõe-se radicalmente à soberba, o orgulho daqueles que se julgam autossuficientes. Por isso, o povo messiânico fiel é marcado pela pobreza. Sofonias 3:12. Esse não nutre sentimento de orgulho e não comete injustiças, nem profere mentiras. Sofonias 3:13. A grandiosidade de Sofonia está no fato que ele retoma os temas dos profetas anteriores, sobretudo também os temas do profeta Isaías, e os aprofunda de maneira inteiramente nova e de acordo com as novas circunstâncias históricas. O conceito de pobreza espiritual será constante na literatura posterior e alcançará sua expressão máxima em Mateus, quando Jesus diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Além disso, a influência de Sofonias é clara nos profetas posteriores, como Ezequiel, durante o cativeiro, com Sofonias 3:1-4. Veja Ezequiel 22, verso 24 a 28, Sofonias 3:1-4. E o profeta Joel também, veja Joel 2:2 com Sofonias 1:15. Joel é anterior a Sofonias. Muito bem, vamos ao esboço do livro de Sofonias. Nós podemos dividir o livro em duas partes: o julgamento e o dia do Senhor, que vai do capítulo 1, verso 2, ao capítulo 3, verso 8. 1, 2 e 3 mencionam o julgamento sobre a terra. Capítulo 1, verso 4 a 18, julgamento sobre o povo de Judá. Capítulo 1, verso 4 a 9, a descrição dos pecados de Judá. Do 1, 10 a 13, a advertência a Jerusalém. E do 1, 14 a 18, o grande dia do Senhor. Capítulo 2, verso 1 a 3, começa com a chamada ao arrependimento. Capítulo 2, verso 4 a 15, o julgamento das nações. Mateus 25 também menciona o julgamento das nações. Capítulo 2, verso 4, fala da nação vizinha, os filisteus. Capítulo 2, verso 8 a 11, dos amonitas e moabitas. 2, verso 12, dos etíopes. 2, verso 3 a 15, os assírios. São nações vizinhas, não é? Sofonias faz o mesmo que o profeta Jeremias fez, profetizou das outras nações, que o profeta Ezequiel também fez, profetizando dessas nações, que Isaías também fez. Note que muitas vezes as profecias não se referia somente a Judá, mas também às nações vizinhas. Finalmente, capítulo 3, verso 1 a 7, o julgamento de Jerusalém. Capítulo 3, 1 a 4, os pecados, novamente, de Jerusalém. A justiça divina contra Jerusalém, capítulo 3, verso 5 a 7. E capítulo 3, verso 8, o julgamento de toda a terra. Toda a terra será julgada pelo Senhor. Aí, a segunda sessão, nós vemos a salvação e o dia do Senhor. Capítulo 3, verso 9 a 20. O remanescente restaurado e Jerusalém purificada. Capítulo 3, verso 9 a 13. O povo jubiloso com Deus no seu meio. Capítulo 3, verso 14 a 17. E promessas finais a respeito da restauração. Capítulo 3, verso 18 a 20. Autor, Sofonias. Tema, o dia do Senhor. Data cerca do ano 630 a 625 a.C. Considerações preliminares. Sofonias, cujo nome significa o Senhor esconde ou protege, era um tetraneto do rei Ezequias. Ele profetizou durante o reinado de Josias, de 640 a 609 a.C.
o último governante piedoso de Judá. Sofonias 1:1. Sua referência a Jerusalém como esse lugar, em Sofonias 1:4, bem como a descrição minuciosa de sua topografia e de seus pecados, indica que ele residia na cidade de Jerusalém. Como parente do rei Josias, tinha imediato acesso ao palácio real. Conforme era de se esperar, suas profecias focalizam a palavra do Senhor endereçada a Judá e às nações. Os pecados dos quais Sofonias acusava Jerusalém e Judá, capítulo 1, verso 4 a 13, capítulo 3, verso 1 a 7, indica que ele profetizou antes do reavivamento e reformas promovidas por Josias, período esse marcado pela iniquidade dos reis que antecederam a Josias, Manassés e Amon. Foi somente ao 12º ano do reinado de Josias, 627 a.C., que o rei empreendeu a purificação do povo com o banimento da idolatria e a restauração do verdadeiro culto ao Senhor. 8 anos mais tarde, ordenaria o conserto e a purificação do templo, e nessa ocasião foi descoberta uma cópia da lei, segundo Reis 22, 1 a 10. A descrição que Sofonias faz das lamentáveis condições espirituais e morais de Judá deve ter sido escrita por volta do ano 630. E é provável que a pregação de Sofonias tenha tido influência direta sobre o rei Josias, inspirando-o em suas reformas. O ano de 630 a.C. é também indicado devido à ausência de referências no livro de Sofonias. A Babilônia, sendo essa uma potência reconhecida no cenário internacional, a Babilônia só começou a galgar uma posição de destaque com a ascendência de Nabopolassar em 625 a.C. Mesmo assim, Sofonias profetizou a destruição da grande Assíria, evento esse ocorrido em 612 a.C. com a queda de Nínive. Naum também profetizou essa destruição. Jeremias era um contemporâneo mais jovem de Sofonias. Assim como Sofonias profetizava na casa real, mais tarde começa então Jeremias profetizar aos sacerdotes e ao povo. Propósito. O objetivo de Sofonias foi advertir Judá e Jerusalém quanto ao juízo divino iminente e ameaçador. O juízo divino aqui é chamado de o grande dia do Senhor, Sofonias 1, verso 14. A aplicação imediata da palavra profética era que a apóstata Judá receberia sua justa retribuição por sua iniquidade. O mesmo acontecendo com as nações pagãs em derredor, alistadas nominalmente pelo profeta. O alcance imediato da profecia aplica-se à igreja e ao mundo na conclusão da história. Sofonias escreveu também para encorajar os fiéis com a mensagem de que Deus havia um dia de restaurar o seu povo. Judá, então, cantaria louvores ao Deus justo que habita no meio do seu povo. Vamos a uma visão agora panorâmica do livro. Na sua maior parte, o livro é uma advertência sóbria a respeito do dia do castigo divino contra o pecado. Embora percebesse um castigo vindouro em escala mundial, Sofonias 1:2 e 3:8, Sofonias focaliza especialmente o julgamento que viria contra Judá, Sofonias 1, 4 a 18 e 3, 1 a 7. Ele faz um apelo à nação para que se arrepende e busque o Senhor com humildade antes que o decreto entre em vigor, Sofonias 2, 1 a 3. O arrependimento nacional ocorreu parcialmente durante o reavivamento que o rei Josias iniciou
e que durou de 627 a.C. até os 609 a.C., com a morte de Josias por Faraó Neco. Sofonias também profetizou o juízo vindouro contra as 5 nações estrangeiras: Filístia, Amon, Moabe, Etiópia e Assíria. Sofonias capítulo 2, versos 4 a 15. Depois de dirigir sua atenção aos pecados de Jerusalém, Sofonias 3, 1 a 7, o profeta prediz um tempo em que Deus reunirá, redimirá e restauraria o seu povo. Os fiéis iriam gritar de alegria com verdadeiros adoradores do Senhor Deus, que estaria no meio deles como um grande guerreiro vitorioso. Sofonias 3, 9 a 20. Características especiais. 5 aspectos caracterizam o livro de Sofonias. Primeiro, é o único profeta que apresentou uma lista considerável de sua linhagem, remontando 4 gerações até o rei Ezequias. Dessa forma, Ezequias é tetravô de Sofonias. Segundo, contém a revelação mais completa no Antigo Testamento a respeito do dia do Senhor. Por isso que o tema dele é o dia do Senhor. Terceiro, demonstra que o povo de Deus precisa ser confrontado por suas advertências, além de ser consolado com suas promessas. Quarto, contém uma doutrina bem desenvolvida a respeito do remanescente fiel, que seria restaurado no dia da visitação do Senhor, capítulo 3, verso 9 a 20. E quinto e último, a revelação de Sofonias a respeito do dia vindouro, da ira de Deus para os inimigos e do grande dia da salvação para o seu povo, contribuiu para a revelação do Novo Testamento sobre o fim dos tempos. Essa é a contribuição de Sofonias. Vamos ver o livro de Sofonias ante o Novo Testamento. Jesus pode ter aludido Sofonias 2 ou 3 vezes. Por exemplo, Sofonias 1, 2 e verso 3, conforme Mateus, capítulo 13, verso 40 a 42. Sofonias 1, 15, conforme Mateus 24, 29. Ambas as referências acham-se associadas à sua segunda vinda. Os escritores do Novo Testamento entendiam a mensagem de Sofonias a respeito do dia do Senhor como uma descrição dos eventos escatológicos que terão início na grande tribulação e culminarão quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, conforme Sofonias 1, 14, Apocalipse 6, 17, Sofonias 3, 8, com Apocalipse 16, 1. Frequentemente, o Novo Testamento refere-se à segunda vinda de Cristo, no dia do juízo, como o dia do julgamento também das nações, conforme também 1 Coríntios 3, 13 e 2 Timóteo 1, 12, 2 Timóteo 1, 18 e 2 Timóteo 4, 8. Amém? Então, Sofonias dá ênfase no dia do Senhor. Vamos então estudar esses 3 capítulos, 53 versos do livro do profeta Sofonias, que não só profetiza contra Judá, mas contra as 5 nações ao redor e profetiza um juízo sobre todo o mundo. Sofonias 3:8. Com isso, nós concluímos essa introdução, não é? O nosso canal, nós não só introduzimos o livro e damos uma visão geral, mas depois nós vamos capítulo por capítulo, verso por verso, trazendo um comentário para você. Assim você tem um comentário completo. Não é? Há pessoas que, se você quer só ter uma visão geral, assista só as introduções de cada livro. Ao clicar no PR Eugênio Piacentini, clica na foto, aquela foto redondinha, vai aparecer um menu. Você clica no playlist, aparece as pastas organizadas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Sofonias.
36º livro do Antigo Testamento. Ao terminar esse comentário, só nos restará 3 livros para concluir toda a Bíblia, concluindo o Antigo Testamento e toda a Bíblia. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.